Fala galera, bora para mais uma aula e essa é a última aula de ferramentas em si, tá? As próximas a gente vai aprender na prática mesmo, fazendo e aprendendo. Eu queria só dar uma pincelada aqui em algumas ferramentas que eu passei direto, porque elas são praticamente autoexplicativas, né? Como por exemplo a ferramenta Conta-Gotas, cujo atalho é letra I, tá bom? Essa ferramenta aqui, ó. O que que o Conta-Gotas faz? Você dá um clique em uma área determinada da sua imagem e ela vai pegar exatamente a cor correspondente àquela área, tá bom? Por exemplo, ó, já peguei, você viu que mudou aqui, tá? Aí digamos que você queira pegar duas cores de uma imagem para fazer um trabalho aí específico. Você já pegou a primeira, que é essa daqui. Como é que eu faço para pegar a segunda sem perder a primeira? Porque se eu clicar aqui com o conta-gotas de novo, ó, vai substituir aquela que estava. Então, muito simples, coisa básica que a gente já aprendeu. Vou pegar minha primeira cor, beleza. Aperto o X, ó, que vai inverter, tá bom? Apertei o X, inverteu, eu pego agora essa tonalidade aqui. Pronto, estou com as minhas duas cores já selecionadas. Isso funciona quando você está fazendo um trabalho, né, para um cliente e esse cliente tem paleta de cor. E aí você quer pegar, fazer algum efeito ali, aí, por exemplo, deixa eu criar aqui rapidinho. Digamos que as cores do cliente sejam, isso aqui que eu estou fazendo, vocês já sabem, né? As cores do cliente sejam, pessoal, outra coisa aqui, para a gente duplicar um objeto, um texto, alguma coisa, qualquer camada que a gente esteja selecionando aqui, a gente segura o Alt, tá? Segura o Alt, clica e arrasta, tá bom? Então, Ctrl Z aqui, ó. Quando a gente segura o Alt, quando a gente pressiona ele, a gente vê que cria duas setinhas, uma preta e uma branca, né? Então, isso significa que se eu clicar e arrastar, ó, ele vai duplicar a camada, tá bom? Então, deixa eu criar aqui como se fosse uma paleta de cores, tá? Ó, pronto. Três cores aqui. Deixa eu colocar essa para cá. Ferramenta mover, pronto. Vou botar uma azul. Vou dar dois cliques aqui, ó, no meu quadradinho para mudar a cor. Inclusive, a conta-gotas serve também nessa situação aqui, ó. Eu vou clicar duas vezes e aí o conta-gotas já vai ser habilitado aqui para mim, ó. Eu nem cliquei lá, mas ele já apareceu aqui para mim. Então eu posso selecionar a cor por aqui ou então digamos que eu quero uma cor específica, a cor desse cabelo aqui, clico, pronto, OK. A última cor aqui, vou pegar esse rosinha aqui, pronto, OK. Então digamos que você esteja trabalhando aí para um cliente cuja paleta de cores é essa, né? Então às vezes você vai fazer um efeito, aí você deixa aqui no cantinho. Eu, pelo menos, faço muito isso, né? Coloco aqui no cantinho a paleta de cores do cliente. Aí eu tô criando aqui o material dele, uma hora ou outra eu vou lá e pego, né? Conta-gotas, pego a primeira cor, inverto aqui, pego a segunda. Aí volto lá para minha criação, né? Para usar as cores aqui. Então a conta-gotas serve praticamente para isso, tá? A gente trabalhar com essa questão das cores aí. Aí, depois que eu tiver usado as minhas cores aqui, eu posso deixar elas como estão, que não vai influenciar em nada no meu trabalho. Eu posso botar os padrões, que é a preto e branco, né? Com a letra D. Aí voltou tudo, tá? Vou precisar novamente, vou lá com a letra I, conta-gotas, pego a primeira, inverto, pego a segunda e dou continuidade ao meu trabalho, tá bom? Fechou? A próxima, pessoal, deixa eu desfazer essa seleção aqui. Na verdade, deixa eu excluir isso aqui, tá? Deixa eu excluir essas camadas que estão desabilitadas, a visualização. E essas outras aqui que eu não vou usar mais, tá? São essas quatro aqui. Vou excluir. Essa daqui também eu vou excluir, tá? Pronto. Vou deixar habilitada só o meu fundo aqui azul. A outra ferramenta que eu queria explicar rapidinho para vocês é a ferramenta caneta, tá bom? Que ela funciona muito semelhante à ferramenta laço poligonal, tá bom? Porém, ela tem um detalhe a mais, que quando eu clico, ela tem um detalhe a mais. Ela funciona da seguinte maneira. Cada clique que eu dou, se eu não movimentar o meu mouse com ele pressionado, ela vai criar uma linha reta. Então aqui ela é praticamente igual à ferramenta laço poligonal, né? Porém, a diferença dela é primeiro aqui nas camadas, tá? Ela cria uma forma, tá bom? Igual essas daqui, ó. Veja que elas são da mesma classe aqui, ó. Elas são formas, tá bom? É diferente da ferramenta laço poligonal. Deixa eu criar uma nova camada. Da ferramenta, ó, vou criar uma seleção aqui com a ferramenta laço. Ó, não criou uma forma, criou só uma seleção, tá bom? Então a primeira diferença é essa aqui. Deixa eu dar Ctrl Z aqui para voltar. A ferramenta caneta, ela cria formas, tá bom? Formas.
E aí a segunda diferença é que quando eu clico a primeira, né, para iniciar ali a minha demarcação, quando eu clico novamente, seguro e arrasto, ó, ela vai criar uma curva aqui pra gente, ó. Então, isso é uma segunda diferença que ela tem da ferramenta laço poligonal, tá bom? Que a gente consegue aqui direcionar, ó. Pessoal, deixa eu só tirar esse fundo aqui azul. Pronto, ficou melhor agora, né? E aí eu vou clicando, ó, e vou selecionando aqui a minha área, ó. Vou clicando, segurando e arrastando, tá bom? Como é que eu faço para fazer uma demarcação um pouco melhor? Configurando essas curvas, né? Como? Vou dar o primeiro clique, tá? Já abriu aqui uma nova camada, ó, com uma forma. Vou dar o segundo. Beleza. Fiz a curva assim, como eu quero, né? Aí, essa curva aqui, ó, se eu clicar, por exemplo, aqui, talvez ela não faça a curva que eu quero, né? Então, eu tenho que dar o quê? Tenho que dar o direcionamento aqui, ó. Como? Com Alt, seguro o Alt. Aí vai, quando eu aproximar dessa bolinha aqui, ó, vai criar tipo uma seta. E aí eu clico nessa seta e aí eu dou direção para minha nova curva, tá bom? Então eu vou direcionar ela para cá, ó. Pronto. Aí eu vou lá e clico. Aí eu vou direcionando as minhas curvas aqui, tá bom? Dessa maneira que funciona. Então só para a gente treinar um pouquinho, eu vou criar aqui um círculo, né? Um círculo. Vou tirar o preenchimento dele, que vocês já sabem fazer. Vou colocar o preenchimento dele vermelho e linha tracejada. Nessa opção aqui eu coloco linha tracejada, tá bom? Já selecionei aqui a cor do meu contorno. Agora eu vou colocar a linha tracejada, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Pronto, ficou legal. Como é que a gente faria? Deixa eu excluir essas formas aqui, que a gente não vai usar mais. Como é que eu faria essa mesma forma aqui, ou pelo menos chegar bem próximo, só que com a ferramenta caneta, né? Essa aqui só para a gente treinar como é que funciona, tá? Pegar lá a minha ferramenta caneta, tá? Que é a Pen Tool também. Com a letra P, eu aciono ela, tá? Que é o atalho. Vou pegar aqui, vou dar o primeiro clique, ó. Aí já vai habilitar uma camada nova lá, ó. Perceba. Pronto, habilitou aqui, ó. E aí eu vou, ó, controlando aqui as minhas curvas, ó. Nem de mais nem de menos, ó. Vou selecionar aqui certinho. Lembrando que a gente tem que clicar, segurar e arrastar, tá bom? Eu tô com o meu mouse aqui clicado, ó. Por isso que eu tô conseguindo aqui movimentar a curva. Se eu desse só um clique, ó, ia vir a linha reta. Ó, veio a linha reta, ó, quando eu dou só um clique. Mas quando eu clico, seguro e arrasto, ó, pronto, vai criando para mim aqui a curva. Aí, ó, perceba que essa linha aqui da próxima curva tá para cá, ó. Se eu clicar bem aqui, ó, já não vai criar uma curva legal. Porque tá muito para cá essa configuração essa direção aqui. Então, preciso trazer ela um pouco mais para cá, ó, para que eu consiga agora assim, ó, deixar ela com uma curva melhor, tá? Ó, vou tentar clicar aqui. Ó, não vai funcionar, ó. Por mais que aqui, próximo do meu ponto, fique legal, aqui já ficou muito para baixo. Por quê? Porque a direção aqui, além de estar muito para baixo, está inclinada demais. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Aí eu vou configurar aqui, ó. Vou com o meu Alt, né? Virou o pontinho, eu clico e arrasto. Aí eu trago mais um pouco mais para cá, ó. Aí, agora sim, eu posso clicar e aí fica bem melhor, ó. Da mesma maneira, vou fechando aqui o meu ciclo. Aqui é só para a gente treinar, tá, pessoal? Quando a gente está trabalhando com curvas maiores, né? Com um objeto que tem muita curva, por exemplo, numa seleção, quando você quer refinar alguma seleção, aí essa opção aqui vai ser bem necessária, tá? E aí a gente consegue fechar, tá bom? Nosso ciclo. Quando eu quiser mover algum ponto, eu pressiono Ctrl, né? Ainda com a ferramenta caneta selecionada, eu pressiono Ctrl, clico no ponto que eu quero movimentar, que no caso é esse aqui, e agora eu vou arrastar, ó, para dentro ou para fora, tá bom? E aí eu consigo movimentar.
Sempre, qualquer ponto que eu fizer isso, ele vai movimentar, ó. Sempre com o Ctrl pressionado, tá? Porque se eu simplesmente clicar, ele vai excluir, ó. Perceba que ficou aqui um menos. Então, se eu clicar, ó, exclui o ponto, exclui, ó. Então, não, tá bom? É com o Ctrl pressionado. E se eu clicar em alguma parte das linhas aqui, vai adicionar um ponto novo, ó. Isso aqui, quando a gente está trabalhando com outros tipos de objetos, né? Quando você está, por exemplo, em uma seleção, quando você quer fazer uma seleção bem refinada mesmo, essa opção aqui ela pode ser muito útil, tá bom? Essa questão dos pontos novos aqui, porque a partir dos pontos novos, ó, deixa eu clicar nesse aqui, ó. Vai abrir para mim aqui a questão das curvaturas, ó. Então eu consigo editar com o meu Alt pressionado, clico aqui na bolinha, ó, e levanto, ó. Posso trazer mais para dentro, posso movimentar isso aqui, ó. Isso em todas os meus pontos eu consigo fazer isso, ó. Quando eu clico com o Ctrl em cima de algum deles, ó, ele vai abrir para mim a curvatura. Então eu consigo editar, tá bom? Então isso aqui é muito útil quando a gente quer fazer assim aquela seleção bem refinada mesmo, tá bom? Aquela seleção, ou fazer uma forma com umas curvas mais orgânicas, né? Então é bem útil essa parte aqui, tá bom? Fechou? É isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto.